Você está ouvindo Em Signo, um podcast que procura sentidos e significados na arte de ensinar algo a alguém. Uma produção de Pedro Bittencourt. Em 1608, quando as discórdias se desencadearam entre os dois irmãos, o príncipe Rodolfo II e o arquiduque Matias, a população examinou suas ações, comparando-as com exemplos tirados da história da Boêmia. Naquela época, fui impulsionado pela mesma curiosidade e passei a me dedicar ao estudo das lendas boêmias. Quando me deparei com a lenda do virago Líbio, tão celebrado na arte da magia, algo aconteceu. Certa noite, depois de ter contemplado atentamente a lua e as estrelas, eu me sentei pacificamente na minha poltrona e caí num sono bastante profundo. Em meu sonho, eu parecia pegar um livro da estante a fim de lê-lo. O teor do livro era o seguinte: meu nome é Duracotus e minha pátria a Islândia, chamada Thule pelos antigos. Minha mãe, Fioxilda, morreu recentemente, deixando-me livre para escrever algo que eu já desejava ardentemente produzir. Enquanto viveu, ela diligentemente cuidou para que eu não escrevesse esse texto, pois ela dizia que havia muitos maliciosos usurpadores das artes que, por não entenderem nada, devido à ignorância nas suas mentes, as deturpavam e faziam leis prejudiciais para a raça humana. Sob essas leis, muitos homens certamente haviam sido condenados e engolidos nos abismos de Hekla. O nome de meu pai ela nunca me disse. Ela afirmava que ele era um pescador, o qual tinha morrido na idade de 150, quando eu tinha 3 anos de idade. Eles estiveram casados por 70 anos, mais ou menos. Na minha infância, minha mãe me guiava pela mão ou, me levantando nos braços, frequentemente me trazia para os cumes mais baixos do Monte Hekla, especialmente por volta da época da festa de São João, quando o sol ficava visível por 24 horas e não deixava espaço para a noite. Ela recolhia muitas ervas e em casa as cozinhava durante vários ritos religiosos. Ela fazia pequenos sacos de pele de cabra e, quando eles eram preenchidos com misturas de ervas, ela os levava para o porto vizinho para serem vendidos e assim aplacar os capitães dos navios. Dessa forma, ela fornecia seus próprios meios de sustento. Por curiosidade, durante uma ocasião, eu abri um desses sacos. Minha mãe, sem saber o que tinha acontecido, vendeu-o. Eu havia retirado as ervas do saco de tecido de linho, o qual era ornamentado com bordados e apresentava vários símbolos. Entretanto, ao abrir esse saco, eu a tinha defraudado de seu lucro. Minha mãe, inflamada de raiva, disse que me daria ao comandante como serviçal em lugar do saco, a fim de que ela pudesse ficar com o dinheiro. No dia seguinte, inesperadamente, o capitão levantou as velas do barco e zarpou do porto sob um vento favorável rumo à ilha da Noruega. Depois de vários dias sob o vento ascendente do norte, o navio foi levado para as águas entre a Noruega e a Inglaterra. Atravessou esse canal e dirigiu-se então para a Dinamarca, porque o capitão tinha em seu poder cartas de um bispo islandês, as quais deveriam ser entregues a Tycho Brahe, o dinamarquês que vivia na ilha de Irvine. Eu era então um menino de 14 anos e estava ficando gravemente doente devido ao balanço do navio e à temperatura incomum do ar.
Quando a carga do navio havia sido desembarcada, assim como as cartas, o capitão me deixou na casa de um pescador da ilha e voltou a navegar, com a promessa de retornar para me buscar. Depois que as cartas lhe foram entregues, Brar começou a me fazer muitas perguntas em um tom muito alegre. Eu não o entendia porque eu não conhecia a língua dinamarquesa, exceto por algumas palavras. Ele dedicava todo o seu tempo para os seus alunos, os quais ele cuidava em grande número. Através do intermédio de Brar, eles podiam frequentemente falar comigo. Depois de algumas semanas de prática, comecei a falar dinamarquês de uma forma tolerável. Eu não estava menos preparado para respondê-los do que eles estavam para me questionar. Fiquei maravilhado com muitos objetos e assuntos desconhecidos. Finalmente, quando o capitão do navio voltou para me levar de volta, Brar me manteve ao seu lado. Isso me deixou extremamente feliz. Os exercícios astronômicos me agradavam em grau extraordinário. Durante noites inteiras, Brar e seus alunos se dedicavam ao estudo da Lua e das estrelas, usando máquinas maravilhosas. Essa prática trouxe minha mãe de volta à mente, pois ela também conversava com a Lua de maneira frequente. Devido a esse fluxo de acontecimentos, embora eu fosse considerado quase um semi-bárbaro, devido ao lugar em que nasci e das minhas indigentes circunstâncias, cheguei ao conhecimento sobre a mais divina das ciências, a astronomia, preparando meu caminho para realizações maiores. Depois de viver na ilha de Viêm por vários anos, eu ansiava por revisitar minha terra natal. Devido ao conhecimento sobre a ciência que eu havia adquirido, supus que não me seria difícil alcançar até mesmo algum grau honorífico em minha própria nação de homens inexperientes. Pedi uma permissão para me afastar do meu patrão, despedi-me dele e fui a Copenhague. Retornei para casa 5 anos depois de eu ter partido. Minha primeira fonte de alegria ao retornar foi descobrir que minha mãe ainda estava viva e continuava a prestar os mesmos serviços que ela anteriormente fazia. Na medida em que eu ainda estava vivo e provido de um meio de subsistência, meu retorno pôs um fim à sua contínua tristeza por ter abandonado seu filho em um ataque de raiva. O outono estava se aproximando, bem como nossas longas noites na Islândia. Em dezembro, o sol mal se levantava um pouco ao meio-dia, estando novamente escondido da vista. Minha mãe permanecia perto de mim, agora que ela estava livre de seu trabalho, e não me deixava só, não importando onde eu fosse. Por causa de minhas cartas de recomendação, eu fui interrogado sobre as terras que eu havia visitado, e ouvi até mesmo perguntas sobre os céus. Minha mãe tinha prazer em comparar a extensão do conhecimento que eu havia adquirido e o conhecimento que ela mesma descobriu como verdadeiro. Ela declarava que agora estava pronta para morrer, para que pudesse tornar seu filho o herdeiro daquela informação que apenas ela possuía. Por natureza, eu tinha uma verdadeira sede de aprender coisas novas. Assim, eu perguntei à minha mãe sobre a sua arte e sobre quais professores em nosso país se destacavam acima do resto. Então, num certo dia, quando havia tempo livre para ela falar, ela repetiu da seguinte forma tudo o que sabia desde o início. Duracotus, meu filho, o conhecimento está disponível não só nas outras províncias para as quais você viajou, mas também em nossa própria pátria. Você me fez perceber o encantamento de outras regiões. Entretanto, ainda que tenhamos frieza, escuridão e outros desconfortos que agora me oprimem, ainda assim abundamos em pessoas com talento. Temos entre nós espíritos muito dotados, os quais evitaram a maior luz de outras regiões,
assim como o tagarelar dos homens, e ao contrário, buscaram nossas áreas sombreadas para conversar familiarmente conosco. Desses espíritos, 9 foram importantes. Um deles, de longe o mais gentil e mais inocente, foi particularmente conhecido por mim. Esse espírito me foi revelado por 21 sinais. Muitas vezes, em uma fração do segundo, eu fui transportada pelo seu poder para outras paragens que eu escolhi para mim. Mesmo que eu estivesse afastada de certos lugares por causa de sua distância, ainda assim eu ganhava entendimento perguntando sobre tais lugares como se estivéssemos presentes lá. Ele, o Daimon, relatou para mim muitos fatos sobre os objetos que você examinou com seus olhos, aceitos a partir de relatos ou extraídos de livros. Eu gostaria especialmente que você se tornasse um espectador e também meu companheiro daquela região sobre a qual ele me contou. Quão maravilhosas eram aquelas coisas que ele me disse sobre essa região. Ele havia conjurado Levânia. Sem demora, concordei que ela deveria convocar seu professor. Sentei-me então no conselho, preparado para ouvir não só o propósito da viagem, mas também a descrição da região. A região se encontrava na estação da primavera. A partir do momento em que a lua estava na fase crescente, ela começava a brilhar, pois enquanto a lua estava crescente, o sol já havia se escondido sob o horizonte, unindo-se ao planeta Saturno no signo de Touro. Minha mãe, afastando-se de mim na encruzilhada mais próxima e soltando poucas palavras, apresentou seu pedido em um intenso clamor. Depois que ela completou o cerimonial, ela retornou e, exigindo silêncio com a palma da mão direita estendida, sentou-se junto a mim. Nós mal tínhamos enrolado nossas cabeças com um pano, como era o costume, quando eis que surgiu o estertor de uma voz rouca e cantarolada e de forma imediata começou a relatar a história a seguir, mas na língua islandesa. A ilha de Levânia está localizada a 50.000 milhas alemãs para o alto da atmosfera. O caminho para essa ilha, a partir da nossa Terra e vice-versa, é muito raramente transposto. Entretanto, quando é acessível, a jornada é fácil para o nosso povo. Todavia, o transporte de homens, unido como é ao maior perigo de vida, é mais difícil. Não admitimos homens sedentários, corpulentos ou fastidiosos nesse séquito. Preferimos aqueles que passam seu tempo cavalgando velozes cavalos de forma persistente, ou aqueles que navegam para as Índias com frequência, acostumados a subsistir com pães velhos requentados, alho, peixe seco e outros pratos desagradáveis. Há mulheres mais velhas, exauridas, que são especialmente adequadas para o nosso propósito. A razão para isso é bem conhecida. Desde a infância, tais pessoas estão acostumadas a pastorear cabras ou usar mantos, enquanto trafegam através de passagens estreitas e pela imensa extensão da terra. Toda a viagem, por mais distante que possa ser, é completada em um máximo de 4 horas. Nosso horário de partida acontece quando estamos mais ocupados, antes que a Lua comece seu eclipse em sua seção oriental. Se a Lua se tornar cheia enquanto ainda estivermos em nosso caminho, nossa viagem de retorno é impossível.
A ocasião se torna tão breve que temos poucos humanos entre nós e praticamente nenhum dos outros seres, exceto aqueles mais úteis para nós. Formando uma coluna, pegamos qualquer homem deste tipo e todos nós o empurramos para cima, levantando-o para as alturas. O choque inicial é a pior parte desse evento para ele, pois o homem é girado para cima como se fosse lançado por uma explosão de pólvora, voando então acima de montanhas e mares. Por isso, ele deve ser drogado com narcóticos e opiáceos antes de seu voo. Seus membros devem ser cuidadosamente protegidos a fim de que não sejam separados entre si ou de sua cabeça. Então, ele enfrenta novas dificuldades como um frio intenso e tem a respiração prejudicada. Essas circunstâncias, as quais são naturais aos espíritos, são aplicadas de maneira forçada ao homem. Quando a primeira sessão da viagem se completa, nosso deslocamento se torna mais fácil. Assim, expomos nossos corpos livremente ao ar e afastamos nossas mãos. Todos esses seres são reunidos em uma bola dentro de si devido à pressão, uma condição que nós mesmos produzimos por um mero sinal da cabeça. Finalmente, na chegada à Lua, cada corpo é dirigido para o seu lugar pretendido por sua própria vontade. Portanto, nós aceleramos por magnetismo e passamos à frente do corpo do homem para evitar que, por um impacto muito forte na Lua, ele possa vir a sofrer qualquer dano. Quando o homem acorda, ele geralmente se queixa de que todos os seus membros sofrem de uma lassidão inefável, da qual, no entanto, ele se recupera completamente quando o efeito das drogas desaparece, quando então ele pode voltar a andar. Mesmo que toda Levânia tenha a aparência de que há estrelas fixas em comum conosco, observamos, contudo, muitos movimentos e um número de planetas diferentes daqueles que vemos da Terra, fazendo com que toda a astronomia deles tenha outro significado. Assim como os geógrafos dividem o globo terrestre em 5 zonas devido aos fenômenos celestes, Levânia também é constituída por 2 hemisférios, o subvolvaniano e o privolvaniano. Desses 2 hemisférios, os subvolvanianos sempre veem Volva, ou nossa Terra, a qual para eles é como nossa Lua, enquanto que os privolvanianos estão completamente privados da visão de Volva. O círculo que divide seus hemisférios passa pelos polos do mundo e é chamado de divisor. A totalidade de Levânia não se estende por mais de 1.400 milhas alemãs em circunferência, uma quarta parte de nossa Terra. Possui montanhas muito altas, vales muito profundos e largos e, em consequência, perde muito em relação à nossa Terra em termos de perfeita esfericidade. Toda a superfície é porosa, como se tivesse sido perfurada através de cavernas ocas e também cavernas contínuas, especialmente prolongadas através do hemisfério privolva. Esses lugares ocos são os principais meios à disposição dos privolvanianos para se proteger do calor e do frio. Tudo o que brota da terra ou caminha sobre a superfície é de um tamanho monstruoso. Os aumentos de tamanho são muito rápidos. A vida é de curta duração, porque todos os seres vivos crescem a uma enorme massa corporal. Os privolvanianos não têm moradia fixa. No espaço de um único dia, atravessam todo o seu mundo em hordas, seguindo as águas que recuam, seja por meio de pernas mais longas do que a dos nossos camelos, usando asas ou viajando em barcos. Se um atraso de muitos dias é necessário,
eles rastejam pelas cavernas de acordo com a natureza de cada um. Há muitos mergulhadores entre eles e todos os seus seres vivos respiram muito lentamente. Dizem que aqueles que estão nas profundezas das águas sofrem com o frio, enquanto as ondas superiores estão fervendo devido ao calor do sol. Aqueles que permanecem na superfície são fervidos pelo sol do meio-dia e servem como alimento para os colonos errantes. Outras criaturas, as quais acham a respiração mais necessária, se recolhem em cavernas que são abastecidas com água por canais estreitos, a fim de que a água possa esfriar gradualmente em seu longo caminho. Entretanto, quando a noite vem, eles saem para comer. A casca das árvores, a pele das criaturas vivas ou qualquer outra coisa que tome seu lugar, ocupa a maior parte da massa corporal, porque é esponjosa e porosa. Se qualquer criatura é tomada de surpresa no calor do dia, sua pele fica dura e queimada, vindo então a cair durante a noite. Plantas no solo e mesmo algumas na parte superior das montanhas brotam e morrem no mesmo dia, criando espaço diariamente para as novas coisas em crescimento. Outras criaturas, cujos espíritos foram exauridos pelo calor do dia, perdem a vida, mas ressuscitam à noite devido a alguma causa paradoxal, tal como a produção de moscas aqui na Terra. Aqui e ali, todo o chão é coberto por massas dispersas na forma de cones de pinheiro. Suas cascas são queimadas pelo sol durante o dia e morrem, mas à noite produzem criaturas vivas quando os esconderijos são abertos. No hemisfério subvolva, uma forma especial para alívio do calor são as nuvens ininterruptas e as tempestades, as quais por vezes ocorrem ao longo da metade ou mais da metade dessa região. Quando eu cheguei a essa parte do meu sonho, o vento aumentou e se fez acompanhar de uma estrondosa chuva, perturbando meu sono e encerrando um dos últimos livros que eu havia trazido de Frankfurt. Quando Daimon, o falante Duracotus, o filho com sua mãe Fioxilda e os ouvintes tinham sido todos deixados para trás, voltei a meus sentidos. E da mesma forma que eles tinham estado com a cabeça coberta, descobri que minha cabeça estava em uma almofada e meu corpo estava embrulhado em um cobertor. Olá, colega! O que nós acabamos de ouvir é uma adaptação do texto Somnium, que em latim significa sonho, da autoria de Johannes Kepler. Se você estava acordado naquelas aulas de astronomia, é bem provável que reconheça esse nome. Nascido na Alemanha em 1571, esse filósofo natural é um dos principais nomes por trás da revolução científica do século XVII. Ele também é responsável pelas principais leis que regem os movimentos celestes, descrevendo de forma muito precisa as órbitas de planetas e de satélites. Junto de Isaac Newton, um outro rapaz bastante famoso aí, ele pode ser considerado um dos papais da gravitação clássica. De acordo com registros históricos, esse texto que a gente acabou de ler foi escrito um pouco antes do ano de 1600, mas só foi publicado em 1634, após a súbita morte do Kepler em 1630. Como explica o professor Jair Lúcio Prados Ribeiro, num artigo publicado em 2018 na Revista Brasileira de Ensino de Física, as condições precárias da viúva de Kepler levaram o seu filho Ludwig a essa publicação póstuma. Até então, o texto apenas tinha circulado como manuscrito, a partir de algumas cópias de uma versão de 1609.
No post que acompanha esse episódio, como sempre, eu vou deixar todos os links para você conferir. É importante mencionar também que o professor Jair Lúcio é o responsável por essa tradução para o português que foi utilizada aqui no episódio. Até onde consta, não tem nenhuma tradução direta do original em latim, apenas de outras traduções em inglês. E eu quero aproveitar o momento para lembrar que eu mal consigo acertar a pronúncia de palavras em inglês. Então eu peço perdão aí pelos erros que eu cometi com os meus islandês, dinamarquês e norueguês. Foi mal aí. Esse episódio está sendo lançado 7 dias após a celebração dos 50 anos em que a nossa espécie humana pousou pela primeira vez na Lua. O crítico e autor britânico Adam Roberts defende no seu livro A Verdadeira História da Ficção Científica, do Preconceito à Conquista das Massas, que esse texto pode ser considerado um dos primeiros escritos, se não o primeiro escrito, do gênero literário ficção científica. É por essa razão que a gente está aqui hoje compartilhando esse material. Um outro aspecto que eu acho que vale a pena de ser mencionado diz respeito à, digamos, controvérsia que ele pode ter causado na época. Segundo o professor Ribeiro nos conta, em 1615, a mãe de Kepler foi submetida a um julgamento pela igreja sob acusação de prática de bruxaria. De uma forma distorcida, talvez, o manuscrito foi utilizado como evidência, uma vez que o Kepler menciona demônios, o tal do daimon, e associa a sua presença aos poderes mágicos da mãe. A ideia do Kepler, pelo menos é isso que ele dá a entender, é que tudo isso era apenas uma alegoria para explicar essa viagem astral. Tanto que, após a absolvição da sua mãe, ele voltou a reeditar o manuscrito, adicionando nada menos que 223 notas explicativas ao texto. A extensão dessas notas seria superior ao próprio documento original. Nesse episódio, eu também optei por suprimir uma boa parte do manuscrito. A primeira razão para isso é que eu queria manter a duração clássica dos episódios de Insigno, algo em torno dos 30 minutos. E a leitura completa facilmente acrescentaria mais da metade dessa duração aí. A segunda razão, e talvez a principal delas, é que eu não queria tornar a sua audição muito desgastante. Como dá para conferir na leitura do texto completo, e eu recomendo que você faça, a proposta do Kepler era tentar imaginar como que seria praticar astronomia em um outro corpo celeste, em outro planeta, por exemplo. Mais uma vez, se você não estava cochilando vigorosamente durante aquelas aulas de física, talvez você possa se lembrar de que Kepler é um dos principais nomes por trás do chamado modelo heliocêntrico. Nesse tipo de cosmogonia, a Terra não é o centro do universo, mas sim o Sol. Então, em Somnium, nesse texto, o Kepler descreve a duração de dias, noites, anos. Ele explica as diferenças entre os hemisférios da Lua, inclusive mencionando como que funciona o chamado lado escuro, que nunca está voltado para a Terra. Ele fala de eclipses, estações do ano, ou seja, é um trabalho bastante minucioso que não funciona muito bem na forma de áudio. Eu até que tentei, mas não consegui encontrar uma forma adequada para isso. Quem sabe, em breve, no futuro, né? Tamo aí. Falando nisso, eu tô recebendo aqui um chamado do planeta Terra. Então eu acho que eu tenho que voltar, eu tenho que ir nessa. Mas é aquela coisa, né? A gente se vê de novo, talvez. A gente se vê de novo, talvez. Se vê de novo, talvez. Daqui 10 dias. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start.